queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me sinto muito feliz, depois de 3 semanas, estar aqui novamente com vocês. Agradeço a Deus imensamente a oportunidade bendita e divina dessa existência. E vamos juntos, no exercício da evangelho-terapia, buscar aqui o nosso alimento. Para que nós possamos fazer essa conexão, é preciso apenas desejar nos aproximarmos do Pai. E aí pedimos com os nossos corações consternados e com muita gratidão: Jesus, permita que teus prepostos estejam próximos de nós. Que nesse momento, Jesus, as minhas mãos encontrem no Evangelho o alimento que eu necessito, porque muitas vezes nem eu sei do que preciso. E esperando sempre que o mentor da nossa casa, Zico Horta, nos auxilia e nos ampara em todas as atividades que realizamos em nome da nossa casa. Pedimos também, seu Zico, que o Senhor e sua falange estejam conosco. E então abrimos o Evangelho. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Capítulo 8, Instruções dos Espíritos. Disse o Cristo. É uma mensagem de João, o evangelista. Disse o Cristo: deixai vir a minhas criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, em que o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses seres pequeninos, de passos vacilantes, cujo apelo conquistaria para si o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que, por sua vez, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está empenhada. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se transformarão em verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita se expande no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João, o evangelista. Tenho certeza que todos nós já ouvimos muito isso, né? Quando Cristo diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. E sempre que pensamos nisso, nesta colocação do Cristo, é claro que nos ocorre os pequeninos,
as crianças físicas, crianças porque estão ainda começando a vida nessa escola chamada Terra. Mas João, o evangelista, está nos dizendo que não era da infância física que o Cristo falava, mas ele dizia que existia uma infância espiritual. Ele dizia, nesse momento, ele dizia assim: deixem que aqueles que ainda não cresceram espiritualmente venham até mim. O Cristo está dizendo assim: Valdeia, apesar de você ter 62 anos, seu espírito ainda é tão imaturo, você ainda se equivoca tanto, você quer tantas coisas para você e só para você. Venha até mim, venha que eu, Jesus, tenho muito para te ajudar e para te ensinar a sair dessa tenra infância espiritual. E eu acho que vale muito para nós nesse instante, até eu, Valdeia, olhando para mim. Muitas vezes eu não sou gentil comigo, ou não sou paciente comigo, ou não sou delicada comigo, como eu seria ou como eu deveria ser com uma criança, ou como eu sou com uma criança. Quando uma criança se aproxima de mim, eu pego com carinho, eu quero brincar, eu pergunto para ela: o que você quer? Vou atrás daquilo que ela gosta porque eu desejo agradá-la. Mas e eu? E eu que ainda sou um espírito infantil. E eu que ainda sou um espírito que necessito de crescer. Como é que eu reajo? Então eu acho que nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, né, vai tudo depender da hora que nós pudermos abrir, nos dedicarmos à reflexão da evangelho-terapia. Eu acho que cabe a nós pensarmos que o Cristo disse: deixai vir a minhas criancinhas, eu não preciso temer, mesmo eu imatura espiritualmente, mesmo eu reativa espiritualmente, impaciente espiritualmente, intolerante. O Cristo disse: venha até mim, Valdeia, pode vir que eu vou te ensinar, eu vou te ajudar, eu vou te acolher. É claro que você precisa desejar, porque o Cristo é só amor, é só bondade, é só delicadeza. Ele não vai nos forçar, ele não vai nos castigar, ele não vai gritar conosco, mas ele vai dizer: venha que eu te ensinarei. Basta que você deseje. Então, Cristo já disse isso. Mas e eu preciso me dizer isso? Eu preciso primeiro reconhecer que algumas coisas que eu faço, eu posso melhorar. Eu preciso desejar melhorar essas coisas que eu reconheço em mim, que pode ser a minha irritabilidade, a minha impaciência, o meu excesso de críticas, a minha rigidez, a minha impaciência principalmente. Eu preciso também reconhecer isso, porque o Cristo diz que ele me aceita, ainda imatura, ainda muito infantil espiritualmente. Mas e eu? Eu me aceito? Eu me reconheço? Porque quando eu me aceito, quando eu me reconheço, aí é que eu vou poder mudar. Antes disso, não. Enquanto, por exemplo, nós não reconhecemos que a nossa alimentação está inadequada, a gente não faz nada. É um vício que é muito comum, né, na nossa cultura ainda, e eu digo isso porque eu já fui usuária do cigarro, eu já dependi da nicotina. Como é que fica isso? E se eu ainda dependesse? A todo instante eu estudo e sei que o meu corpo é um templo, que abriga o meu espírito, e é por isso que eu devo cuidar dele. Eu tenho responsabilidade sobre ele.
Então, por isso eu devo cuidar dele. Mas e se eu ainda não consigo? E se eu tenho tentado? Então, às vezes, para que eu consiga, eu tenho que reconhecer que aquilo não é bom, que aquilo não está bom e que é muito difícil. E nós já sabemos, porque aprendemos isso nessa doutrina consoladora, que quando nós retornarmos à pátria espiritual, não haverá lá um avaliador de tarefas cumpridas, de tarefas cumpridas, não, eu falei errado. O ideal é que a gente cumpra aquilo que a gente se propôs. Não haverá um avaliador do resultado, mas haverá alguém que junto comigo vai avaliar a forma que eu obtive aquele resultado. Porque muitas vezes, no meu olhar hoje encarnada, o resultado não foi atingido. Mas quem sabe o meu projeto espiritual era não ter esse resultado atingido e aí sim aproveitar essa oportunidade de trabalhar com a minha resignação, com a empatia, com o perdão, não sei. Então, meus queridos, hoje o Cristo está nos dizendo, deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo está dizendo para mim, você não tem que ser perfeito para me procurar. Você não tem que vencer todos os seus vícios para você depois me procurar. Você não tem que primeiro melhorar para depois me procurar. Pode me procurar agora e juntos, quando nós nos encontrarmos, eu e você, eu penso que ele falou isso para mim. Quando nós nos encontrarmos, eu e você, nós vamos achar o caminho que te seja possível. E vale lembrar, mais uma vez, da promessa que ele fez. Ele prometeu que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia. Meus queridos e minhas queridas, falando nisso, eu não gostaria de, não sei se eu contrario, lembrando que é Outubro Rosa, quase findando, no meio dele, na verdade. E é um mês que fala da prevenção do câncer de mama. E que nós, mulheres, às vezes temos muitos medos. Que é uma coisa ainda da minha criança que teme. Vamos lá, vamos olhar para esse medo. Vamos buscar o nosso Mestre Jesus, porque ele disse que nos aceitaria crianças com medo. E vamos fazer a nossa parte. E vamos nós nos lembrarmos de todas as mulheres que por alguma razão ignoram ou negam o trabalho da prevenção. Vamos não julgá-las, mas vamos pedir por elas? Vamos pedir por nós? Vamos pedir por aquelas que retornaram à pátria espiritual via câncer de mama? Vamos pedir pelos que cuidam? Vamos pedir para que nós possamos entender e compreender que nenhuma doença é castigo ou punição. As doenças são caminhos para que nós possamos nos aproximar mais de nós mesmos, porque nos sentimos muito frágeis quando a doença se aproxima de nós. E nesse momento de fragilidade, sempre como pequeninas crianças, buscamos o colo dos nossos pais. Buscamos o colo de Maria, para ali repousar nossa cabeça e o nosso coração. E recorremos a ela nesse momento, pedindo: Mãe querida, olhe por todos nós, teus filhos, tuas filhas, e que nós, de alguma forma, busquemos em ti o exemplo e a referência de amor,
compreensão, resignação e perdão. Ó Maria, cheia de graça, o Senhor está sempre contigo. Bendita sois entre todas as mulheres, e bendito é o fruto que do teu ventre nasceu, e é Jesus. Ó Maria, Mãe de Jesus, peça ao Pai por todos nós, agora e na hora do nosso desencarne. E que assim seja. Graças a Deus.